Senadores e senadoras, aproveito esta segunda-feira para fazer dois registros de temas que me preocupam muito, senador Fernando Coelho. Veja bem que vou falar aqui da saúde, mas também vou falar depois do registro do editorial do jornal Le Monde Diplomatique, que faz uma análise, para mim, dura, mas verdadeira, sobre a realidade do nosso país. E começo com esse editorial do Le Monde Diplomatique, senhor presidente. Primeiro, dizer que todos sabem que nós todos no Brasil sempre contestamos a alta taxa de juros, né? Eu me lembro do falecido vice-presidente da República do governo Lula, o querido José Alencar, né? Ele tinha uma luta, eu diria, de gigante contra a taxa de juros. E hoje nós temos que, infelizmente, constatar que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo. Se eu não me engano, é a segunda mais alta do mundo. Por isso, quero reafirmar aqui que entendo ser fundamental a sua redução, pois traria benefícios gerais para o setor produtivo, para o desenvolvimento nacional e, principalmente, para os consumidores, que são os mais castigados por essa distorção histórica da nossa economia. Aqui, aquilo que eu falei de improviso. Lembro aqui do vice-presidente da República, do governo Lula, lá no início dos anos 2003, 2004, o querido líder empresarial, José de Alencar, dizia que esse assunto não pode ser mais uma decisão econômica, ele dizia. E o que está faltando hoje no Brasil são, para mim, decisões políticas. A arte de fazer política está sendo deixada de lado. Tudo são decisões econômicas. E me surpreendi até positivamente que naquele debate que nós fizemos do fator previdenciário, Vossa Excelência, votamos junto, como votamos juntos também, até eu digo para aqueles que não acompanharam como deviam, e depois não dá para sair criticando até isso aquele senador, que na questão dos aposentados foi unânime, porque nós votamos o texto principal que veio da Câmara. Houve uma divergência, e eu respeito a divergência. Felizmente, naquele caso, nós ganhamos, mas houve uma divergência no destaque. Mas o texto principal, o Senado votou por unanimidade, garantindo inflação mais PIB. Foi isso que foi votado. Ali não teve nem verificação de votação. E por isso que eu, às vezes, me refiro a essa questão toda que a gente está em debate, quando falto com a verdade. Mas pegando aquela história do fator, que trocamos pela fórmula 85-95, diziam, então, de boca cheia, vai ter um gasto de 3,2 trilhões. Trilhões! Agora, nesse fim de semana, eu vi no Jornal O Globo que reconhecem que, pelo contrário, só lá no ano 2035 é que vai ter o primeiro desencaixe de em torno de 10 bilhões. Eu até achei que era antes. Os meus cálculos eram antes, e que para esse governo e para os sucessores até lá, vai aumentar o superávit da Previdência. Mas é bom que pelo menos estão reconhecendo isso agora, porque quando eu dizia isso, não, quer quebrar a Previdência, irresponsável, demagogo, mesma coisa agora no reajuste do aposentado. O que eu tenho visto, desculpa a expressão, mas de bobagem em relação a isso, eu digo, mas me convide para um debatezinho, em qualquer lugar eu vou. Que eles dizem que é não sei quantos bi de gasto, porque vão reajustar o salário dos velhinhos, sob o PIB, um PIB que é negativo, meu Deus do céu. Se o aumento diz, o percentual vai ser igual ao PIB, e o PIB é negativo, qual é o gasto? É zero. Aí vieram com o número de 50, depois baixaram para 40, depois baixaram para 10, depois baixaram para 9, a última que eu vi era 5, mas nem 5 não é. Por ano de gasto. Nem 5 não é. Se nós olharmos para trás, infelizmente, eu queria que o PIB fosse positivo, mas não foi. Não foi. Foi negativo e o outro foi 0,1.
Infelizmente, daqui para frente vai ser de novo na base de 0,1%, 1%, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. É isso que está mostrando os cálculos mais otimistas. Chegam a 1%. Se o PIB é 1%, o aposentado terá lá na frente, porque essa lei só vale por 4 anos, lá na frente ele terá um reajuste de 1%. Então não me venham com esse papo furado de como eu vi alguém dizer, e não foi nenhum senador, não. Eu vi alguém dizer que o Senado e a Câmara estavam quebrando o país porque resolveram dar um aumento zero, que no fundo é zero, mas a ideia é boa, porque quando o PIB crescer, nós vamos valorizar o nosso aposentado e vamos rezar para que cresça, né? Então eu faço esses comentários na mesma linha de que alguns que dizem que aumentar a taxa de juros é bom, pode ser boa para banqueiro, mas não para o país. Não para a dívida interna, não para o consumo interno. E aqui eu trago aqui a figura de José Alencar, que era eu digo um especialista no tema, né? Repito o que ele disse, isso não é uma decisão para economista, é uma decisão para políticos. Mas, senhor presidente, li nesse final de semana, eu vou ficar dentro do texto, o editorial do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, assinado pelo jornalista Silvio Bava, oportuno, uma bela reflexão que eu aqui quero registrar. Diz ele, Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é usada, entre outras coisas, para remunerar as aplicações feitas em títulos do Tesouro, isto é, da dívida pública. Tem sido considerada, pela imensa maioria dos economistas que acompanham o mercado financeiro, o principal instrumento, segundo eles, de combate à inflação. Se tomarmos como referência a taxa Selic de dezembro de 2014, veremos que em junho de 2015 ela subiu 11,75. Em seguida, foi para 13,75. Esse crescimento de 2 pontos percentuais sobre uma dívida pública federal de 2,451 trilhões representa um pagamento extra dos juros da dívida na ordem de quase 49 bilhões. Eu não sou um especialista na área, mas estou lendo aqui de quem entende da matéria. Valor pouco menor do que o ministro Levi se esforça para arrecadar com os cortes na viúva, no seguro-desemprego, no pescador, no abono que nós botamos na Constituição, que a quem ganha até 2 tinha direito a um salário mínimo. Enfim, como podemos... Estou lendo o que está escrito aqui. Como podemos, então, compreender essa engenharia? Segundo a qual o governo corta fortemente, aqui eu dava os exemplos, as políticas sociais e reduz o orçamento de todos os ministérios para reunir algo em torno de 60 bi. Mas só aqui ele perdeu 50, naquela explicação que o articulista dá aqui. Com vistas a garantir os recursos para pagar o juro da dívida pública federal e, ao mesmo tempo, ele aumenta a Selic e eleva o gasto público em 50 bi. Eu estou arredondando, é 49 bilhões. A primeira constatação é de que não há contenção de gastos. Corta-se de um lado para dar para o outro. Aumentar os recursos disponíveis para o pagamento dos investidores em título da dívida pública federal, diminuem os recursos destinados às políticas públicas, tais como, aqui, públicas sociais, né? Tais como educação, saúde, transportes públicos, moradia, seguro-desemprego, aposentadorias. Vejam bem, não é eu que estou dizendo, é o jornalista aqui, o articulista que está dizendo. O ajuste serve para reduzir o tamanho do Estado e das políticas públicas e vem acompanhado de um pacote de bondades para quem? Para os grandes, para os poderosos, como aqui anunciou novas concessões e privatizações, em condições ainda mais generosas do que as privatizações em concessões anteriores. Como é que eu vou concordar com isso? Eu não digo que atirei pedra, mas que disse muito nome feio para aquelas privatizações lá no passado, agora que comprova que praticamente
é pior do que aquelas. Aí eu não posso bater palma. Eu tenho que criticar também, até por coerência. Bom, enfim, por pressão do grande capital, as políticas de Estado em defesa do interesse público precisam ceder espaço para as políticas que atendam a quem? Às exigências do mercado. Quem se beneficia desse aumento de taxa de juros descabido? A pergunta que ele faz e começa a responder. O Tesouro Nacional informa que os detentores dos títulos da dívida pública federal, em junho de 2015, são as instituições... Que instituições são essas? As instituições financeiras, banqueiros. São as instituições financeiras nacionais e internacionais, 29,8%. Os fundos de investimento nacionais e internacionais, 20,3%. Investidores estrangeiros, denominados não residentes, 18,6%. Fundo de previdência, não é a nossa previdênciazinha pública, não. Essa, apesar de tudo, está com superávit de 54 bi ainda. Fundo de previdência, 17,1%. Seguradoras, 4,1%. Governo, 5,7%. Outros, 4,4%. A grosso modo, pode-se dizer que mais de 70% da dívida pública federal está nas mãos de quem? Do setor financeiro nacional e internacional, que se beneficia de um pagamento de juros que não encontra, aqui a frase é dele de novo, não é minha, viu? Que se beneficia de um pagamento de juros que não encontra paralelo no mundo inteiro. Eu achava que era o segundo, aqui ele fala que é o primeiro. No ano de 2015, esse valor é estimado em 337 bilhões de reais, se mantido a taxa de 13,75% do ano. Para termos elementos de comparação, o projeto de lei orçamentária anual para 2015, antes dos cortes, propunha gasto de 109,2 bilhões para a saúde, 101,3 bilhões para a educação, 65 bilhões para o PAC, no qual entra a Minha Casa Minha Vida, e 33,1 bilhões para o Brasil Sem Miséria. Tudo isso soma 308 bilhões, quantia 28 bilhões menor que o dinheiro público que vai pagar o chamado serviço da dívida. Ele explica didaticamente, por isso que eu achei interessante trazer para a tribuna. O argumento utilizado por todo o sistema financeiro, e que grande parte da mídia reproduz, as análises desse modo do setor financeiro, é 9 a cada 10 economistas é de que é preciso, sim, elevar a Selic para combater a inflação, a grande ameaça que vai erodir o poder de compra de todos e que deve ser controlado, não importa o custo social. Claro, aqui ele está se referindo os economistas que são patrocinados, naturalmente, pelo sistema financeiro. Tal mantra de que é preciso aumentar o Selic para combater a inflação, porém, parece desafiado pela realidade dos fatos. Esse argumento, diz ele, não é verdadeiro, pois o aumento da Selic incide em apenas 20% dos componentes da inflação. Os 80% restantes são preços sobre os quais a Selic não tem influência. Então, não veio me dizer que aumentar a taxa Selic é que vai resultar em diminuir a inflação. Aqui ele prova, por A mais B, que não é por aí não. Quem ganha é banqueiro, mas não vai combater a inflação. São os preços dos alimentos que dependem basicamente das variações climáticas, bebidas, 25% de IPCA, serviços, que é um enorme mercado concorrencial, 35% de IPCA. E preço administrado que depende de decisões de governo, como gasolina e eletricidade. Quem diria, né? Que gasolina a gente até sempre soube que não dava mais para acompanhar. Mas a eletricidade, as pessoas não estão conseguindo mais pagar a conta de luz. Aí começam a fazer gato, começam a cortar, começam a apelar para querosene ou o lampião à vela, e aí estamos vendo os acidentes se multiplicarem nessa área, porque as pessoas não estão conseguindo mais pagar a eletricidade. Eu sempre digo que essa questão de corrupção que temos que bater mesmo duro, mas quando começa a mexer na carestia mesmo, você lembra a luta da carestia de todos nós, né? Naqueles tempos lá atrás,
Quando começa a gerar desemprego, quando o camarada vê que nem luz ele pode pagar, que não pode comprar o gás, que está tendo problema para a alimentação, aí eu acho que o sinal amarelo acendeu mesmo. E aí tem que ter cuidado. Se o aumento da Selic não combate a inflação, então qual é essa razão de seu aumento? O aumento da Selic, em primeiro lugar, eleva a remuneração do rentismo e beneficia capitais especulativos internacionais de curtíssimo prazo, algo como 1 trilhão hoje em dia, que inundam de dólares o mercado brasileiro. Em segundo lugar, essa grande influência de dólares força a valorização do real, tornando o preço dos produtos importados mais atraente, na concorrência com o produto nacional. Perdemos mais uma vez. O produto nacional perde para os importados, facilitando as importações, dificultando as exportações, destruindo nossa base industrial em favor das empresas transnacionais e de um capitalismo flexível, que vai buscar os territórios em que a produção tem o menor custo e que quer garantir a abertura dos mercados mundiais, entre eles o do Brasil, para a venda de seus produtos. Aí, claro, só pode gerar desemprego. Para proteger o emprego, aí eu que estou terminando, para proteger o emprego, a indústria nacional, o aumento da renda, a expansão do mercado interno, a soberania nacional, o caminho é outro. Pelo contrário, é baixar a taxa Selic. Senhor presidente, tudo que aqui foi dito, apenas fiz alguns comentários, está no Le Monde Diplomatique Brasil. Então, quem escreve, lembro aqui de novo, é um articulista, um famoso jornalista, que vou aqui destacar de novo, porque a obra é dele. Eu apenas fiquei, infelizmente, receptivo ao texto dele, que me identifiquei, que é assim que também eu penso, né? O texto é assinado pelo jornalista Silvio Bava. Repito, oportuno, reflexivo, e por isso fiz questão de destacar.